Olá, nessa lista de videoaulas nós estamos falando sobre desenvolvimento front-end. Nessa aula especificamente nós vamos falar sobre o desenvolvimento do topo da nossa aplicação web. Então se esse assunto te interessa, assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, uma aplicação web ela tem, como diversas aplicações aí mundo afora, começo, meio e fim. E para tudo isso, nós precisamos então entender quais são as tags que são utilizadas para criar o início de um site, o meio, que seria o conteúdo de um site, e o fim, que seria o rodapé de um site. A partir do HTML5, que é o que nós estamos trabalhando aqui, algumas tags foram criadas para que todos esses itens tenham efeito semântico. Para que seria o semântico? Seria uma leitura melhor do navegador web, do browser, no caso o Google Chrome, o Edge e navegadores afins, como o Opera, tá? O entendimento desses navegadores do que é que se trata, do que é o conteúdo do nosso site, tudo bem? Geralmente, para o início de um site, nós criamos uma tag chamada header, que é essa daqui que eu estou colocando na tela agora, tá? Você percebe que para colocar uma tag, eu coloco o sinal de menor, eu digito ali pelo menos o início da tag que eu quero, e ele tem aqui a opção autocompletar. Então eu aponto aqui com a própria seta do teclado, teclo Enter, e aí eu tenho ali o efeito. Então dentro do header eu posso colocar tudo aquilo que vai na parte de cima do meu site, no topo do site. Não confunda o header com o head. Tá? O head aqui no caso, ele carrega as configurações iniciais. Nós vamos falar bastante sobre isso no decorrer do curso, mas não nesse momento, tá? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, algumas configurações de formatação, de programação. Já o header não, ele simplesmente confirma, ele afirma, na verdade, ele mostra que ali é o começo do nosso conteúdo. Você percebe que o header ele tem um início e ele tem, como o HTML e o body também, uma tag de fechamento, ou seja, ele tem um início e um fim, tá? E quase 100% aí das tags HTML vão ter um início e um fim. Algumas delas não são assim, tá? Por exemplo, aqui o metaCar7 não é desse jeito, o metaname também não é desse jeito, e existem também algumas outras exceções. Bom, para começar a nossa aplicação, eu vou teclar Enter aqui, e o ideal é que quando você tecla Enter, entre a tag de fechamento, aliás, a tag de abertura e a tag de fechamento, você tenha aqui um recuo, tá? Informando que aquele item que você vai colocar agora é filho de um item principal. O nome disso, na verdade, é indentação. Tá? A indentação ela serve justamente para que você possa ter uma melhor leitura do código. Então aqui nós vamos colocar uma informação inicial. Então eu vou abrir também uma tag e vou colocar aqui um título, tá? No caso eu vou colocar H1. Eu já vou explicar isso com mais detalhes. Digitei ali o H1, vou teclar Enter, você percebe que ele vai ter aqui também o fechamento, E nós vamos colocar então o título da nossa aplicação. Fique à vontade para colocar o título que você achar melhor, tá? Aqui eu vou colocar Tech Treinamentos Informática, que é a empresa que eu trabalho nesse momento, tá? Então, coloquei aqui o Tech Treinamentos Informática, eu disse, eu marquei aqui como um título principal, o H1. E o HTML, ele tem uma hierarquia de títulos, que vai do 1 ao 6. Ou seja, o 1 é o principal, o 2 são subtítulos, o 3 você pode utilizar para títulos internos, ali no meio do texto, e eles vão perdendo a importância conforme a numeração vai aumentando. Para exemplificar, eu vou colocar aqui, por exemplo, H2, vou colocar aqui, por exemplo, teste de título. Vou até deixar marcado isso daqui, vou teclar Ctrl C e vou criar os demais. Olha só, H3, vou colar aqui com Ctrl V, H4, opa, faltou abrir a tag, H4, H5, vou colar aqui, e o último deles que seria o H6, então é o que teria menos importância. Então essa hierarquia de títulos aqui, é lógico que nós não vamos utilizar de fato no projeto, é só para você conseguir observar
o como vai mudando, né, conforme a importância vai diminuindo. Então, como eu disse na aula anterior, nós temos aqui uma bolinha, temos que teclar Ctrl S, ele vira um X, é sinal que o item está salvo. Aliás, se você está chegando agora aqui, é muito interessante você acessar o nosso card, a nossa playlist completa, tá? Para que você saiba como foram digitadas aqui as primeiras informações na tela. Bom, vou minimizar, vou renderizar novamente aqui no navegador e você vai perceber a hierarquia de títulos. Olha só, do maior para o menor. Então nós temos aqui o H1, 2, 3, 4, 5 e o sexto, que é o menos importante. E ele demonstra esse nível de importância justamente com o tamanho. Tá? Então, para essa nossa aula, né, para essa nossa parte aqui do projeto, nós vamos deixar somente H1 e H2. Então nós vamos colocar aqui, ó, cursos de informática e tecnologia. Tá? Teclei Ctrl S, vou acessar novamente aqui no navegador a minha aplicação e aí nós temos lá então o nosso título e o nosso subtítulo. Um detalhe é que o H1 ele deve ser, né, recomendável que ele seja um item único na nossa página, tá? Então você não deve repetir o H1. Os outros você pode repetir, você pode ter diversos H2, diversos H3, mas o H1, como ele é o tema principal da página, né, falando aí sobre navegadores, por exemplo, como o Google, tá? E buscadores, aliás, como o Google, ele dá preferência para que você tenha um H1, ok? Então tá aqui. Caso eu queira criar um conteúdo no meu site, eu vou colocar aqui uma tag chamada BR, repara que eu coloquei ali no finalzinho. Eu posso também, tá, utilizar aqui na linha de baixo, olha só. O efeito, na verdade, será o mesmo. Esse BR aqui significa que você está dando uma parada na leitura, né? Então você está dando um espaço, é como se você pulasse uma linha, né, num texto normal. Então, nós vamos colocar aqui embaixo agora um P, né? Esse P significa parágrafo, e é aqui que nós vamos colocar o nosso conteúdo de fato. Por enquanto, nós vamos colocar apenas teste de aula, teste de aula, tá? Teclando aqui Ctrl S, vamos observar, então nós temos ali, né, a demonstração exata disso, olha só, título principal, subtítulo e um conteúdo, ok? Então com essas tags aqui, ó, dentro do header, né, nós conseguimos mostrar ao navegador, nós conseguimos marcar aí para o navegador, né, tudo aquilo que nós desejamos, tá? Lógico que esse P ele não existiria, na verdade, aqui dentro do header, tá? O mais correto é que ele fosse dentro do body. Mas como eu quis te mostrar hoje a diferença entre os títulos e o texto, então eu deixei aquele item ali, tá bom? Então eu vou apagar esse BR aqui também, e dentro do nosso header nós teremos somente os nossos títulos, tá? Então, se essa aula foi útil para você de alguma forma, se ela te ensinou um pouco aí de HTML, deixa o seu like, né? Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para mais conteúdos e você vai perceber que aqui nós teremos então conteúdos completos aí de informática. Um grande abraço, te vejo na próxima aula e até lá!